Salmos capítulo 1, ou Salmos de número 1, né? Salmos não tem capítulo, é números. Salmos de número 1, a partir do primeiro versículo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Do versículo 1 ao versículo de número 3, assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda de escarnecedores, algumas tradições zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será como árvore plantada junto a correntes de água ou a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Amém? Glória a Deus. Poder se sentar glorificando ao Senhor. Aleluias. Irmãos, nós temos 2 livros poéticos no conjunto da Bíblia. O primeiro livro é o Cânticos, né? Ou Cantares, ou Cânticos de Salomão, que é um livro poético. E nós temos também o livro de Salmos, que é também catalogado como um livro poético na Bíblia. O livro de Salmos, pela sua maioria, o livro de Cantares, né? Vamos começar assim. O livro de Cantares, ou Cânticos de Salomão, é realmente escrito por Salomão. Mas o livro de Salmos, a sua maioria dos salmos, foi composta pelo rei Davi, que era um salmista, né? Um músico. Ele era realmente uma pessoa que conseguia, aleluia, honrar a Deus com seus lábios. Esse salmo de número 1, ainda há algumas controvérsias, mas muitos estudiosos apontam como o autor como o rei Davi, também desse salmo de número 1. Alguns falam que é Esdras, outros até Moisés. Mas é interessante que esse salmo ele foi composto, escrito, para mostrar a diferença entre o justo e o injusto. Para mostrar a diferença, aleluia, do homem bom, justo do ímpio. E isso traz para nós uma reflexão muito grande, porque nós estamos vivendo tempo de injustiças acontecendo em vários cantos desse mundo. A palavra do Senhor diz, e o próprio Senhor Jesus, ele disse e alertou, ali em Mateus capítulo de número 24 e 25, que nos últimos dias seria grande a injustiça na terra. Homens passariam a viver conforme o seu coração, donos de si mesmo, e teriam raiva da verdade. Nós já estamos vivendo esses tempos. E nós precisamos atentar para a condição das nossas vidas, para não cairmos também em maldição, como essas pessoas estão. Muitas delas estão caminhando para a maldição. Porque se você cumpre a palavra de Deus, se você é um homem justo, como diz a palavra do Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você é uma pessoa injusta, você vai sofrer as consequências como o ímpio sofre as consequências. Quem está entendendo, diga amém. Então nós podemos entender que esse livro de Salmos foi para louvar a Deus na maneira do que o ímpio fosse conhecido e para a maneira também como o justo é exaltado pelo Senhor. Então eu quero chamar a sua atenção aqui
Porque nós estamos no mês de junho, e este mês é o mês da semeadura. E a semeadura que nós precisamos aprender na nossa vida é uma semeadura espiritual. Muitas das vezes, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, ela precisa ser movido por algo espiritual na nossa vida. Porque desde quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós deixamos de ser um ser humano normal. Nós já deixamos para trás a normalidade e passamos a ser, aleluia, seres espirituais. Um homem e uma mulher que serve a Deus, um homem e uma mulher que tem Jesus Cristo como Salvador, ele não é mais um simples humano. Pastor, nós ganhamos poderes, nós passamos a ser super-humanos. Não, não é isso. Eu estou dizendo que você tem um acesso agora. Eu estou dizendo que você conhece o caminho agora, que leva ao reino de Deus, aleluia, a sala do trono, aonde o Senhor está sentado, aleluia, à destra do Pai Todo-Poderoso. Então eu quero atentar dentro desses 3 versículos, essa maneira certa de semear nesta terra, mas com uma intenção espiritual na nossa vida. Porque quem semeia não pode somente semear, aleluia, esperando somente do material. Nós precisamos semear esperando que tudo que o reino de Deus, aleluia, nos promete, se cumpra na nossa vida. Amém? Porque até então a prosperidade, que é onde eu vou chegar aqui no versículo 3, a prosperidade é algo exclusivo de quem ama o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. É exclusivo. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, eu quero contestar o Senhor. Porque tem várias pessoas que nem servem a Deus, servem a Satanás. E são prósperos, são ricos. É aí que você se engana. Porque prosperidade não é riqueza. É aí que você engana. Existem muitos ricos nessa terra. Existem muitos ricos que são maçons. Existem muitos ricos que servem ao diabo. São espíritas, né? São homens que estão aí no ocultismo, né? Consagrando a sua vida a Satanás para ter fama, para ter dinheiro, para ter poder. Quem está entendendo, diga amém. Mas isso não é prosperidade. Ter dinheiro, ser rico não é prosperidade. Prosperidade acima de tudo é ter paz. Prosperidade acima de tudo é ter uma família equilibrada, abençoada. Prosperidade acima de tudo é ter saúde. Prosperidade de Deus na nossa vida é você andar por essa terra e não se preocupar com ela, mas se preocupar com o reino de Deus e a sua justiça. Quem está entendendo, diga amém. Há muitos buscando o material, achando que isso é prosperidade. Tem pessoas que às vezes estão passando por mínimo de necessidade, já estão reclamando: ah, o que eu fiz para o Senhor? Ele roubou minha prosperidade. Não, prosperidade tem muito pouco a ver com a sua finança. E é isso que eu quero te ensinar nessa noite, para poder semear da maneira certa. Amém, Jesus? Você precisa encontrar, nós precisamos, o verdadeiro cristão precisa encontrar um ponto de equilíbrio na sua vida, para servir ao Senhor de uma maneira correta, para que nada tenha falta na sua vida. Amém, Jesus? Pois bem, quando aqui eu vou aqui fechar com o rei Davi. Amém? Quando aqui Davi compôs esse salmo de número 1, ele abre o livro de Salmos já fazendo essa reflexão entre o justo e o ímpio. Então ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminhos de pecadores, nem se assenta à roda de escarnecedores.
Entenda o que eu quero te dizer no nome de Jesus. Para que possamos semear e para que a nossa semente, a minha, a sua, a nossa semente, a semente da igreja, seja uma semente de boa qualidade, seja uma semente que quando cair na terra, ela vai se fortificar, ela vai dar muitos frutos. Eu preciso então, aleluia, apresentar essa semente numa condição, aleluia, plena com a palavra de Deus. Não adianta eu querer as bênçãos de Deus na minha vida, não adianta eu querer as bênçãos de Deus na minha vida, se eu não cumpro a palavra de Deus na minha vida. Se eu não obedeço a palavra de Deus na minha vida. Deus não é injusto. Amém? Deus não é dois pesos e duas medidas. Deus, ele faz o que é justo na vida de todos nós. Nunca nenhum homem pode chamar Deus de injusto. Porque Gálatas capítulo de número 6, versículo número 7, se eu não me engano, vai dizer, de Deus ninguém se zomba. Quer dizer, ninguém pode falar, Deus é injusto. Ah, Deus falhou comigo. Ah, Deus pisou na bola comigo. Ah, Deus me enganou. Ninguém pode falar isso de Deus. Por quê? Porque está escrito. Paulo escreveu a Gálatas dizendo, de Deus não se zomba. De tudo que o homem plantar, dele ceifará. Amém? É uma lei divina, uma lei de Deus, sobre todos os homens na face dessa terra. Amém, Jesus? Então eu preciso entender essa lei. E como que eu entendo? No primeiro versículo, no início desse livro de Salmos, ele já começa a mostrar para você um caminho, para que você tenha uma boa semente. Você não pode, aleluia, não pode estar no meio dos ímpios, ou até mesmo ouvir conselho dos ímpios. Preste atenção nisso. Ele vai dizer mais, nem se deter no caminho dos pecadores. Meu Deus, nem se assentar à roda de escarnecedores. Ele está dizendo que se você pratica essas coisas na tua vida, a tua semente não é boa. E quando você lançar ela na terra, ela tem mais, preste atenção, ela tem mais chance de morrer do que realmente dar alguma coisa. Amém, Jesus? Por quê? Porque a sua semente não é de boa qualidade. Porque você ainda, aleluia, está se detendo no caminho dos pecadores. Opa, o que as pessoas estão fazendo, eu vou fazer também. É pecado. Ah, o que eles estão falando, eu vou falar também. Cuidado. Ah, eles estão zombando, muitas das vezes, de Deus, e você está dando risada. Cuidado. Isso prejudica a sua semente. Isso prejudica o que você vai ter que semear. E muitas das vezes, essa semente caindo na terra não vai germinar. E se essa semente contaminada, essa semente de baixa qualidade, porque a sua vida está sendo influenciada pelo ímpio, essa semente caindo na terra não germina, e se não germina, não dá nada, e se não der nada, não tem o que colher, e se não tem o que colher, vai começar a passar necessidade. É uma regra, amém? É um caminho, e nós precisamos estar atento a isso. E aí, ele vai continuar dizendo, Davi, como homem conhecedor de Deus, a Bíblia diz que Deus achou Davi. Salmo de número 89, versículo 20 diz que o Senhor achou Davi e ungiu. Se Deus achou Davi, é porque ele estava procurando.
E quem procura alguma coisa, você sabe, não é fácil. Às vezes você encontra de imediato, às vezes não. Às vezes você tem que fazer uma procura minuciosa. Às vezes você tem que andar por vários lugares até encontrar o que você quer. Eu acredito que não foi fácil para Deus achar um homem conforme o seu coração. Então diz que no Salmo 89, versículo 20, que Deus achou Davi e ungiu ele. Então, um homem achado de Deus, ungido por Deus, conhecia Deus. Amém? Uma coisa é você ouvir falar de Deus, outra coisa é você conhecer a Deus. E como que nós conhecemos a Deus? Cumprindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Amém, Jesus? E andando nesse caminho que Ele nos preparou. Então Ele vai dizer, olha o que Ele diz: antes você abre mão do mundo, abre mão do conselho de ímpio, abre mão de andar com pecadores. Entenda o que eu quero te dizer. Não estou dizendo que você vai fazer exceção de pessoas, não, mas você sabe com quem você deve andar, você sabe quem você deixa entrar na tua casa. Entenda isso. Não é fazer exceção de pessoas, é cumprir a palavra de Deus. Amém? Aleluia. E nem fique em roda de escarnecedores. Você sabe que as pessoas ali zombam de Deus, você não vai estar no meio delas. Você vai, aleluia, se preservar disso. Então, olha o que ele diz no versículo número 2. Antes tem a sua satisfação, a sua alegria na lei do Senhor. Então você não é atraído por aquilo que está lá fora. A sua satisfação, a sua alegria está na lei do Senhor, na palavra de Deus na tua vida. Entenda, você abriu mão do mundo, abriu mão dos pecadores, abriu mão de ter uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, mas agora você tem o prazer. Entenda, irmãos, não é ser conduzido à força, não é ser algo, ser colocado como algo, vamos dizer assim, estou tentando achar o termo correto aqui, algo implicado por força. Não. Aqui está dizendo, antes tem prazer, satisfação. Há uma diferença muito grande de imposição. Há uma diferença muito grande de esforço, de levar você à força. Você encontrou satisfação. Você encontrou alegria. Você viu a diferença. Você provou na sua vida. E então você se decidiu, aleluia, ficar na lei do Senhor. Amém, Jesus? Então isso vai fazer você gerar uma boa semente. Porque você não está, aleluia, sendo tratado ou tratando de uma maneira de qualquer jeito. Não, você está cumprindo uma palavra que não é do homem, veio de Deus para a sua vida. Amém, Jesus? Então isso vai fazer você gerar uma boa semente. E essa semente da sua vida, aleluia, sendo apresentada a Deus, isso vai gerar muitos frutos para a tua vida. Frutos que nós podemos descansar no Senhor. Porque quando o homem ele joga a sua semente na terra, quando um agricultor, um plantador, um homem da roça, como se dizia, né, no passado, hoje eu vejo que os homens da roça, ele está mais avançado que muitos homens da cidade, né? Por causa de toda a tecnologia que se usa hoje para plantar, e plantar em alta escala, né? Eu estava vendo a estatística, esse ano nós vamos bater recorde de novo de grãos. A estatística é de 358 bilhões de toneladas. Sabe o que significa isso, irmão?
de toneladas de milho e de soja. Isso significa que o Brasil, ele está e tem o potencial, ele tem o potencial e está alimentando centenas de países no mundo inteiro. Porque o que se planta aqui na nossa terra vai para o mundo inteiro. Amém, Jesus? Então, o homem da roça, vou dizer assim, que é para chegar mais no nosso tempo, quando ele lança a semente na terra, ele descansa o seu coração. Por quê? Porque ele não pode fazer mais nada. A única coisa que ele pode fazer é cuidar, aleluia, de colocar água, né? Porque tudo já foi feito, o preparo da terra, o arado da terra, ali, a preparação da melhor semente possível, tudo já foi preparado. Jogou na terra, cobriu a semente, agora está na mão de Deus. Eu quero te dizer, para que você tenha a melhor semente na tua vida, você tem que abrir mão de tudo que está lá fora e entregar a tua vida nas mãos de Deus. E Deus vai fazer você gerar a melhor semente possível, para que você, aleluia, mesmo, aleluia, dando essa semente, você também, aleluia, possa colher os bons frutos que virão sobre a nossa vida. Então ele diz, antes tem, aleluia, o seu prazer, ou a sua satisfação na lei do Senhor. E nela medita dia, de vez em quando, só quando vem domingo na igreja, todo e noite. Amém? Por que isso? Para que não fuja do seu coração. O salmista diz, eu escondi a palavra de Deus no meu, para não pecar contra o Senhor. O salmista que escreveu isso meditava dia e noite. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então você precisa estar envolvido com a palavra, com a lei do Senhor, 24 horas por dia na sua vida. Se lembrar desta palavra, viver essa palavra, comentar essa palavra, pregar essa palavra, falar para outras pessoas dessa palavra, porque é isso que vai fazer você gerar uma boa semente na tua vida. A qualidade da semente é fundamental para a colheita que você quer ter na sua vida. Se um agricultor fala, olha, eu quero ter uma colheita em grande escala, ele precisa plantar em longa escala, mas ele precisa plantar uma semente de boa qualidade, porque senão ele não colhe. Porque algumas sementes, se for de baixa qualidade, algumas sementes podem germinar, outras não. No livro de João diz assim, que se a semente do trigo caindo no chão não morrer, ela não germina. Mas se ela morrer, dará muito fruto. Quem está entendendo, diga amém. É a nossa vida. Quando nós abrimos mão desse mundo, morremos para ele e começamos a nos voltar para a palavra de Deus, pode ter certeza disso, você vai colher muito na sua vida, de uma vida satisfatória, abençoada, ao ponto de poder ser referência de ajuda a outras pessoas, porque o que Deus quer para mim e para você, não é qualquer coisa desse mundo, não é o resto desse mundo. O que Deus quer para mim e para você, é a abundância, é a abastância, é o que está escrito no livro de Lucas, aleluia, aleluia, uma porção grande, que o Senhor quer derramar na tua vida. Mas para isso você precisa olhar para a qualidade da sua semente. E na sua lei medita dia e noite. Aí o versículo 3 ele começa dizendo assim: será como árvore plantada junto a ribeiros. Ou em algumas traduções, corrente de águas. Mesma coisa, rios, ribeiros. Como é que chama uma árvore plantada, ou um conjunto de árvores plantada, aleluia, junto a ribeiros?
Como chama? Mata ciliar. Essa mata ciliar, ela protege o rio. E o rio protege as árvores. Quem está dizendo, diga amém. A nossa vida, para que você tenha uma boa semente, que quando cair na terra, ela dá de 50 a 100. A multiplicação de Deus. Você precisa estar plantada junto ao rio chamado Jesus. Amém? Porque quando Jesus, ele estava indo para Samaria, ele sentou ali à beira do poço, uma herdade chamada de Jacó, a idade de Jacó. Ele sentou que ele trouxe uma mulher samaritana, veio para tirar água, e era já a hora 10ª, quer dizer, meio-dia. E diz a palavra do Senhor, que essa mulher, aleluia, ele começou a conversar com essa mulher. Essa mulher no primeiro momento não entendeu, porque ela era samaritana e ele judeu, porque Jesus estava vestido como judeu. E aí, quando Jesus fala com ela, olha, você me dá água de beber? Aquela mulher olha para ele, mas o que está acontecendo aqui? Os judeus não falam com os samaritanos, por que o senhor está falando comigo? Chamou a atenção dela. E aí Jesus pede água para beber. Aquela mulher, então, no primeiro momento se recusa a dar. E ela pega e fala, olha, se você conhecesse o dom de Deus, esse te daria água para beber, e você nunca mais teria sede. E faria dentro de você um rio, que flui para a vida eterna. Eu quero te dizer uma coisa, que o Senhor Jesus Cristo, Ele está disposto a regar sua semente nessa noite, aleluia, para que quando cair na terra, aleluia, você não seja, aleluia, uma pessoa desfalcada de nada, mas que dê muito fruto para a tua vida, seja no fruto da sua família, seja na área sentimental, da saúde, espiritual, na sua área financeira, em todas as áreas da tua vida, isso vai começar a dar fruto. Sabe por quê? Porque está sendo regada pela água que corre do trono de Deus, aleluia, e qual a tua vida está plantada à frente desse ribeiro, aleluia, está sendo aguado todo dia, toda hora, a todo momento, por aquilo que vem do céu para a tua vida. Não é uma vida sem expressão na terra, não é uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, é uma vida aos pés do Senhor, que faz nos gerar sementes boas para plantarmos e saciarmos as nossas necessidades. Então ele diz, será como árvore plantada juntos a correntes de águas, a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria. Ei, entenda, ninguém vai colher antes e nem depois, vai ser na hora certa, no momento certo, porque o tempo é de Deus. Amém, Jesus? O tempo é de Deus. Você vai se manter de pé, vai colher na hora certa, vai vir a maior abastança, o Senhor vai honrar você, porque você tem prazer na lei do Senhor. Aleluias, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Isso aqui me chamou a atenção. Tem tantas pessoas hoje servindo a Deus, mas sempre com necessidade de alguma coisa na sua vida. Sua folha não cai. Deus vai suprir toda a sua necessidade. Deus vai manter a sua vida. Deus vai cuidar de você de dia e de noite. Aleluia, porque a palavra dele não volta vazia. Aleluia, aquilo que ele faz por amor. E ele está fazendo a minha vida, a tua vida. Por isso eu preciso determinar que eu sirvo a Deus, e tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Eu não posso reter nada. Eu preciso ser uma pessoa justa. Eu não posso ser injusto como os ímpios.
Eu não posso andar com os pecadores, eu não posso, aleluia, me sentar na roda de escarnecedores. Não, eu preciso ter prazer na lei de Deus. E aí ele vai dizer, olha o que ele diz: cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Tudo o que você fizer vai ter um retorno para você de alegria, de paz, de satisfação. Amém? Porque prosperidade não é riqueza. Ah, você tem que ser próximo. As pessoas já pensam em dinheiro. Não, não é só isso. Porque até então, o Senhor Jesus nos ensina que o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor é o dinheiro. O dinheiro não é ruim. O dinheiro não é ruim. O dinheiro nos ajuda muito. Mas o dinheiro não é tudo. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Tem muita gente que tinha muito dinheiro e tirou sua própria vida, se suicidou. Dinheiro não é tudo. Jesus é tudo. Amém? Então ele diz, aleluia, tudo o que fizer prosperará. Tudo que você fazer, vou trabalhar, você vai ser feliz no seu trabalho. Tudo vai dar certo. Você vai ter prazer naquilo. Eu vou casar, você vai ser próximo no teu casamento, vai ter paz, vai ter uma família abençoada, vai gerar filhos que vão ser abençoados. Aleluia. Deus vai estar com você na sua casa. Amém? Prosperidade é ter saúde, prosperidade é ter paz, prosperidade é ter uma família abençoada, prosperidade é ter porta aberta por onde você vai, é ser amigo, aleluia, é ser uma pessoa reconhecida como homem e mulher de Deus. Isso é prosperidade, é ser reconhecido como uma pessoa justa. Tem pessoas que falam assim, eu nem vou convidar fulano porque eu sei que ele não faz isso. Olha que coisa interessante. Nem vou falar para ciclano, porque não adianta, porque ele pensa diferente. Olha que coisa maravilhosa isso. É ser encarado, é ser olhado como justo, como certo, diante da sociedade. Amém, Jesus? Então você vai prosperar na tua vida. Vai ver teus filhos crescer na presença de Deus. Aleluia. Você vai ter momentos que Deus vai falar com você. Você vai ter orações ouvidas pelo Senhor. Você vai ver a mão de Deus te conduzindo para o melhor dessa vida, abrindo portas grandes para você ser abençoado. Isso é prosperidade. Não é só dinheiro. Amém? Mas você precisa saber que isso tudo é para você ter uma semente boa. E quando você tem uma semente boa, você tem prazer de semear. No livro de Eclesiastes, Salomão, ele nos ensina dizendo: quando você plantar pela manhã, não tire as suas mãos, porque quando chegar no final da tarde, plante novamente. E aí ele vai falar, porque você não sabe qual há de germinar primeiro, ou o que você plantou de manhã, ou o que você plantou de tarde. Então entenda, você precisa plantar todos os dias. Você precisa lançar boa semente todos os dias. Por quê? Porque quando um homem planta um campo, ele colheu aquele campo. Se ele não plantou depois que ele plantou aquele campo, ele não tem o que colher. É muito bom colher muita coisa de uma vez só. É maravilhoso. Só que não pode simplesmente se manter só naquela plantação. Você precisa colher, se for possível, em grandes quantidades, em todos os momentos da tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Poxa, eu estou colhendo hoje, mas amanhã já tem outra plantação para colher. Amém? Porque você já havia plantado. Aí você colhe mais uma, já plantou outra. Daqui a pouco você já está colhendo a outra também. Isso vira um ciclo de bênçãos, de vitórias, de conquistas na sua vida. Amém? Então aprenda a semear. Aprenda a semear. Assim como você precisa semear
aleluia, em todas as áreas da tua vida, você também precisa semear, aleluia, aprender a entregar a sua semente a melhor possível, aleluia. O primeiro é para Deus. Eu fui dito isso. Você começa a ver desde Caim e Abel. Você começa a ver a trajetória de homens abençoados, porque eles não reteram a sua semente, mas que quando jogaram em terra e era semente boa, germinou e deu a eles o retorno, o que eles fizeram? Eles agradeceram aquele que nos dá semente, ou aquele que dá semente para o semeador. É quando nós entendemos a palavra de Deus. Tudo vem das mãos de Deus para a nossa vida. E nós precisamos honrar a Deus. Amém? Acima de todas as coisas. E assim, essa semente de qualidade plantada por você vai trazer muitos frutos para a sua vida. Eu vi aqui no momento da oferta, as crianças, né? A alegria que elas vêm. Olha que alegria que as crianças vêm para poder ofertar a casa do Senhor. Nós precisamos ser assim. Precisamos ter alegria, ter prazer na lei de Deus. Amém? Dízimo e oferta é para manter a casa do Senhor. É a lei de Deus. Ele determinou isso. Não foi o homem, não foi o pastor, não foi nenhuma igreja, foi o próprio Deus. E nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. Então, quando nós pegamos nosso dízimo, aquele dia tem que ser um dia especial para nós. Quando você pega a tua oferta, não, hoje eu vou levar uma oferta na casa do Senhor, aquele dia tem que ser um dia especial para você. Porque você está cumprindo a lei de Deus na sua vida. Amém, Jesus? O homem é obrigado a cumprir a lei de Deus? Não. Amém? Mas ele não é obrigado a cobrar a Deus porque está dando errado na sua vida. Amém? Alguma pessoa vai no céu, alguma pessoa vai deixar de entrar no céu porque não está dando dízimo e oferta? Não. Mas provavelmente a pessoa que não dá dízimo e oferta não vai entrar no céu porque ela vai murmurar, porque ela não vai receber a colheita da sua semente. E a murmuração tira do céu. Tirou da terra prometida muitos hebreus que saíram do Egito por causa da murmuração. Amém? Hoje nós estamos vivendo num mundo extremamente conectado. Hoje o que acontece lá em Israel, caiu um míssil lá em Israel, em 1 minuto o Brasil fica sabendo, pelas redes sociais. Amém? Entenda, é tudo muito rápido hoje. Só que entenda, o tempo de Deus é o melhor tempo para a sua vida. Então aproveite as oportunidades que Jesus está te dando para plantar em terra fértil, em terra que vai germinar, aleluia, sua semente. Porque a qualidade da terra é importante para que você lance a sua semente. E você tem a oportunidade de fazer isso na casa do Senhor, para que você seja abençoado no nome de Jesus. Amém? Quem está entendendo isso, diga amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé para orar?